Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Conversa com Luana Ribeiro. E muito obrigada, quero agradecer a audiência que vocês têm tido, o carinho que vocês têm tido com o nosso podcast. Vocês são, nota 1000, vocês são incríveis, obrigada. E hoje, como estamos em ano de eleição pré-eleitoral, esse ano nós teremos disputas municipais, candidatos a prefeitos e a vereadores. Então, eu convidei uma pessoa que ela é muito experiente na área de contas de campanha. Ela é contadora, já foi secretária de Estado. E eu vou passar para ela se apresentar, Wanda Paiva. Bem-vinda, Wanda! Oi, Luana. Você é uma pessoa que entende muito dessa área, é uma sumidade nessa área da contabilidade de gastos públicos de campanha. Você é contadora por formação? Sim, Luana, eu sou contadora, já tenho mais de 30 anos de experiência. A primeira prestação de conta que eu fiz foi a prestação de conta da campanha de 94 do Siqueira. Então, de lá para cá, tudo mudou, né? Na campanha de 94, depois que passava a eleição, a gente ia lá, pegava o papel, datilografava lá, teve isso de gasto. Ou seja, no tempo da datilografia. Da datilografia. E no tempo que não tinha sistema para prestar conta, não era obrigado a ter conta bancária, você não tinha prestação de conta parcial, não tinha rigor nenhum. Para você ter uma ideia, todo mundo sabe que em todos os grandes comícios do Siqueira teve show do Leandro Leonardo. Não constou da prestação de conta. Então, porque não era obrigatório. Não era obrigatório. Então, antes era mais fácil ou mais difícil? Antes não tinha transparência, né? Então, você podia gastar, o dinheiro era seu, você podia gastar. Gastava, né? Não tinha, podia dar um monte de coisa, dar camiseta, né? Eu sou do tempo, né? Meu pai foi vereador muitos anos, eu pequena, que distribuía comida, camiseta, cesta básica, boné, dentadura, tudo podia. Eu achei esses dias um livrinho, né? Que uma amiga minha tem, que ela recebeu da Secretaria de Educação de Goiás com o carimbo do Adjair, deputado federal. Né? Então, naquela época, tudo podia. Hoje, tudo mudou, né? Adjair é figura histórica, lendária aqui. Então, essa minha amiga, que ela era menina em Goiás, recebeu esse caderno e me entregou, eu entreguei para ele. No norte goiano. Levei para ele o livrinho, né? O caderno. Então, eu sou contadora de formação, desde essa época, tenho pós-graduação em Direito Eleitoral. Então, eleitoral é uma área que eu trabalho muito, faço muitos candidatos, né? Eu já fiz mais de 400 prestações de conta. Inclusive a minha. Inclusive a sua, já fiz a sua. Você e o Jarbas. Já tive a honra, né? De sempre estar participando, né? Então, tem campanha que eu faço aí, 2 candidatos a governador, 2 a senador, já cheguei a fazer 4 candidatos a senador na mesma eleição. E é muito trabalho, é muita atenção, né? E é muita responsabilidade. Então, eu falo assim, uma pessoa que quer fazer contabilidade de campanha, ele tem que ter 2 coisas. Primeiro, muita dedicação, atenção a todos os detalhes. E saber que a prestação de conta mal feita pode levar o candidato a se tornar inelegível, a ter seu mandato cassado. Então, será que torna inelegível mesmo? Olha, nós tivemos será o caso... Será que temos cassado? Porque eu já vi gente aí com nome sujinho aí. Mas nós temos o caso do meu amigo, né? Mas não fui eu que fiz a prestação de conta deles, que na época eu era secretária, não podia, mas do Marcelo Leres, que você lembra, ele ficou inelegível por 8 anos por um problema na prestação de conta de campanha dele. E nós tivemos diversos casos de pessoas cassadas. Nós temos aí, né, a juíza Selma, senadora pelo Mato Grosso, que foi cassada por abuso de poder econômico em pré-campanha. Então, a gente tem que separar os problemas de prestação de conta daquilo que dá abuso de poder econômico e da ação que caça o mandato e aquilo que é problema formal, que às vezes dá multa e às vezes é só desaprovar das contas. Mas, eu digo sempre, o candidato ele trabalha com a imagem.
E ter a prestação de conta desaprovada é muito ruim para a imagem do candidato. Você sabe, na outra eleição, você é aquele que até a prestação de conta dele não foi aprovada. É. Então, os adversários estão sempre atentos a isso. Então, a gente tem que estar sempre atento para fazer uma prestação de conta de qualidade. Sim. Então, vamos lá. O que pode e o que não pode? Porque eu vou dar um exemplo. Não vou citar nomes, mas na campanha presidencial, muita gente fez doação para candidato. E aí, tipo assim, pode, não pode, o que pode, o que não pode. Apesar que nós estamos num período pré-eleitoral, a gente não pode esquecer que tem a pré-campanha e a campanha. Você lembra que antigamente nós tínhamos uma campanha de 90 dias. Se lembro. E que você mesmo, quando teve a sua primeira eleição, você foi candidato, você lançou sua candidatura no dia da convenção. Foi. Então, assim, não existia pré-campanha. Existia campanha. Campanha longa, mas era campanha. Quando a campanha passou a ser 45 dias, ficou muito difícil para muitos candidatos. Então, começou-se a pré-campanha. Até que o TSE disse assim, olha, o que é pré-campanha? O que eu posso e o que eu não posso? Eu não posso pedir voto, mas eu posso fazer visitas, eu posso fazer reuniões, eu posso dar entrevistas, eu posso fazer plano de governo. Então, pode contratar? Pessoas, não. Pode gastar com estrutura? Palco, som, você só pode fazer, locutor. Você só pode fazer evento fechado. E esse evento fechado tem que ser do partido. Então, quem tem que pagar essa despesa é do partido. Porque, neste momento, teoricamente, você está trabalhando para os filiados do seu partido te escolherem. Então, o pré-candidato, ele tem algumas limitações. O que ele não pode é gastar exagerado, porque se ele gastar, dá abuso de poder econômico em pré-campanha. Vixe, então já tem um monte de abusado aí pelo Brasil afora. Nós temos aí a juíza Selma, lá do Mato Grosso, como eu falei, ela foi cassada por abuso de poder econômico na pré-campanha. Outro fato importante, que nós temos aí na polêmica do momento, é se o Sérgio Moro será ou não será cassado. Mas o processo do Sérgio Moro também é por abuso de poder econômico em pré-campanha, porque ele era candidato a presidente, contratou uma empresa de marketing por 2 milhões e tanto para fazer a pré-campanha dele de presidente. Então não pode contratar uma empresa para fazer uma pré-campanha? Pode contratar. Desde que seja pelo partido? Não. O candidato pode contratar também, mas desde que não seja um valor alto, né? Por exemplo, o teto de gasto para prefeito não existe um teto de gasto. Mas o TRE tem considerado, e o TSE, que acima de 10% do teto para aquele cargo é abuso de poder econômico, se você gastar na pré-campanha. Eu tenho certeza que as coisas são muito confusas no Brasil e todo dia muda a legislação. Um dia pode, um dia não pode. Por exemplo, hoje nós temos o Fundo Eleitoral de Campanha. Isso. Que é uma verba federal, gente. É dinheiro público. Né? Então, por exemplo, se eu quiser gastar o pessoal, eu posso ou eu não posso? O pessoal hoje, em pré-campanha, você pode gastar o pessoal. Lembrando que você não pode gastar... Um percentual. Que você não pode Qual exagerar no gasto. Então, 10%? As decisões têm sido eleição passada que foi... até 10% o TSE tem aceitado. Eu tenho aconselhado os candidatos a ficar abaixo disso. Quando os meus clientes me perguntam, eu falo, gasta em torno de 5%, porque 5% nem é considerado caixa 2. Mas a gente está no Brasil, né, Wanda? O pessoal faz caixa 2, 3, 4, 5, 10, né? Mas o TRE está... Inclusive, eu acredito que as coisas para a justiça eleitoral tinha que ser assim mais dentro da realidade do que acontece na política. Tinha que ser mais transparentes. Você falou que naquela época não tinha tanta transparência. E hoje, será que tem? Ou será que mascaram as coisas? Mas hoje é um pouco mais difícil. Porque, por exemplo, hoje nós temos cruzamento. Emitir uma nota fiscal no nome do candidato, a TRE já sabe. O cartório eleitoral. Automaticamente, né, acabou a eleição, todas as notas fiscais eletrônicas emitidas no país, o TRE já sabe. Então, primeiro,
para fazer alguma coisa tem que ser sem nota. Segundo, se existiu alguma coisa na campanha, aquilo que todo mundo está vendo, ela tem que estar na prestação de conta. Porque se não tiver, o seu adversário vai olhar a sua prestação de conta e vai falar assim, como é que ele fez comício e não tem palco e som na campanha dele? Então, eu já me questionei sobre isso. Então, já vi candidata aí com plotagem do carro inteiro, alastrado na cidade inteira, carro plotado, e não tem na prestação de conta, como é que faz? Então, se alguém veio do além, fotografa. Então, eu digo sempre para as pessoas, você tem duas coisas, você tem que cuidar da sua e da dos outros, né? Então, você viu que um candidato adversário seu está fazendo alguma coisa, fotografa, filma, faça alguma coisa, e daí você pode fazer a denúncia. E o Ministério Público Eleitoral vai investigar. E nós temos aí diversos casos aí de gente que foi caçada por conta disso. E tem um monte que está lá, fez assim, coisa errada e não foi, tá? Eu conheço um bocado, por sinal. Mas vamos virar a pauta. Vamos no desgaste que é a pessoa responder o processo de cassação. Às vezes, no final, ele nem é cassado, mas o desgaste financeiro, que ele vai ter que contratar advogado, gastar dinheiro, e o desgaste emocional, de todo dia vai cassar, não vai cassar. Então, você fazendo correto, você evita tanto desgaste, né? Mas, assim, às vezes você quer gastar o seu patrimônio, fazer as coisas do seu jeito e não pode. E aí, como é que faz? Agora, está limitado a 10% do teto de gasto. Então, se você fosse candidata hoje a prefeita de Palmas, mas você tivesse milhões de patrimônio, vamos trazer uma pessoa rica, filha do Silvio Santos, dona do Banco Safra, tem muito dinheiro, mas não podia gastar na campanha. Como a gente tinha antigamente, você se lembra, o Henrique Meirelles foi candidato a presidente da República e gastou 54 milhões de recurso dele. Pois ele gastou só o dinheiro dele. Deixa ele gastar. A campanha... Não é? Tinha que ser, será? O pessoal fala para não ficar desigual, mas tudo é desigual, gente. Nós tivemos não é igual. Na campanha de 2018, por exemplo, a campanha, tanto o candidato Mauro Carles quanto o candidato Amasta, foi praticamente recurso próprio. Do Amasta foi dele e do vice, do Carles foi dele. Usaram praticamente só recurso próprio. Pois é. Usaram pouquíssimo recurso E hoje, público. Quem paga a conta? Hoje é recurso público. Hoje é o seguinte... E quem paga? Esse público vem da onde mesmo? Veio do orçamento federal. Né? Todo mundo paga a conta. Então, o que acontece hoje? Mesmo que o candidato tenha muito dinheiro... Agora, você imagine o problema do candidato de cidade pequena. Que o recurso do fundo eleitoral... Porque nós temos recursos... Pois é. Fala que é para tornar igual. O recurso do fundo eleitoral chega ao candidato de cidade pequena? Acontece que nós temos aí 3 tipos de recurso que pode ser usado em campanha. O primeiro e o mais usado hoje é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele tem uma verba do governo federal que é rateada entre os partidos de acordo com o número de deputados e senadores desse partido. Então, os partidos maiores recebem mais verba. Os partidos que têm menos parlamentares recebem menos verba. Né? Então, esse dinheiro é distribuído, mas dentro do partido, a distribuição é pela norma que o partido quiser. Pois é. Então, tem partido que fala assim, olha, nesse estado, eu não vou dar nada. Não vou dar nada, porque aqui eu não tenho candidato que eu acho que tenha chance, eu não tenho interesse desse lugar. Então, muitas vezes... Ou seja, é desigual de toda forma. É desigual de toda forma. Fala que a pessoa não pode, o cidadão, o candidato não pode gastar o recurso público para não tornar desigual, mas os partidos distribuem igualitariamente? De forma nenhuma. Então, gente, a conta não fecha. Inclusive, é importante saber porque tem as cotas, né? Cotas para mulheres, que tem que ser no mínimo 30%, mas tem que ser proporcional ao número de candidatas. Se o partido tiver 40% de candidata mulher, é 40%. E dentro dessa cota de mulher, e o que é para homem, porque hoje é proporcional,
Antigamente, tinha um mínimo para a mulher, mas podia gastar 70% com mulher, mesmo que tivesse só 30%. Hoje, não. Hoje é proporcional. Se eu tenho 50% de homem e 50% mulher, eu não posso gastar 60% com mulher. Tem que ser na mesma proporção. E dentro de cada nem com gênero... homem. E nem com homem. É na mesma proporção do número de candidatos. E dentro desta proporção, as mulheres têm que dividir entre candidatas negras e não negras, na proporção das candidaturas. E homens, a mesma coisa. Homens Negros e não, indígenas, né? Não, indígena não tem cota. E indígena é não negro. Então, ele disputa recurso com homem branco. Mas antes tinha na eleição passada. Não. Indígena, não? Não, porque a lei fala cota para pessoas negras. O que é considerado negro? Negro é quem se declara preto ou pardo. Então quem é moreno está na cota. Tá. Eu sou parda. Na verdade, se você for olhar, você vai olhar muita gente que em eleições anteriores se declararam brancas e depois, nas eleições seguintes, né, de 2020, que já tinha cota para negro, e 2022, se declararam parda. Porque é uma questão de autodeclaração. Entendi. Então, eu digo assim, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso. O Ministério Público tem aberto a investigação, notificou os partidos agora para dar a lista de filiados, dizendo qual é a cor que cada um se declara, para ver se consegue, né, segurar essas coisas da pessoa não ser daquela cor. Agora, os partidos, na hora que eles distribuem o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eles não podem dizer o seguinte, eles vão distribuir para o Tocantins, aqui tem tantos candidatos homens, tantas mulheres, vai ser proporcional no Tocantins. Não, eles podem achar que tem uma candidata negra, mulher, em São Paulo, que tem muita chance, e pegar o dinheiro deles e jogar o dinheiro de mulher todo lá. Porque o cumprimento de cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ele é nacional. Ele não é estadual e nem municipal. Então, essa distribuição depende totalmente do partido. Fora o fundo especial, pode usar o dinheiro do fundo partidário. Só que o dinheiro do fundo partidário, que é aquele dinheiro da manutenção do partido normal, mas se o partido guardou, economizou, ele pode usar na campanha. Daí, a distribuição já passa a ser, se for o diretório estadual que está usando, a cota é dentro do Estado, são todas as candidatas. Se for o diretório municipal, a cota é dentro do município. Então, eu estou lançando o curso de contabilidade de campanha e nele eu estou dando até uma planilha para lançar o número de candidatos que ele calcula. E esse curso aí que você está oferecendo, é para quem? É para quem é candidato, para profissionais da área? Ou é para todo mundo? Para quem interessar possa? Para quem interessar possa. Então, porque é para contador. Aquele contador que não tem experiência, vai ter um amigo que é candidato e ele quer agora fazer a prestação de conta. O que acontece, muitas vezes, nós já tivemos casos, aí não vou citar nome, né, mas de deputado que falou assim, não, o cara é meu amigo, vou fazer com ele vota em mim, você não vota em mim. Eu falei, mas eu trabalho para 40, 50 deputados, eu só voto em um, não tem como, né? Mas ele preferiu fazer lá. E deu um problema sério, veio o processo de cassação, e era um erro contábil. Daí ele me contratou, eu acho... Que, inclusive, é comum acontecer, erro contábil. Isso. E eu não tem só gente que erra, não. Tem, assim, faz coisas que não deve. Existem erros contábeis também, até mesmo porque a legislação muda muito, muito rápido. Exato. Cada eleição é uma nova regra. E daí eu consegui fazer a defesa dele, conseguimos aí provar que era um erro contábil, que foi só um erro de classificação, porque existe além do teto de gasto, tem um teto, por exemplo, de locação de veículo. Você não pode gastar mais do que 20% com locação de veículo, do seu gasto, e não do teto. Então, existia um teto de 1 milhão para deputado na época, e o contador interpretou que 20% de 1 milhão podia gastar com locação de carro, só que o candidato só gastou 400 mil, então ele só podia gastar 80 mil, e não 200. E fez a locação. Mas estava errado, porque não era locação, porque tinha motorista e combustível. E motorista e combustível junto é despesa de transporte, não é locação. Então, eu fiz a defesa, já tinha decisão do STJ, que não é locação,
Isso numa ação de prefeitura, que não tinha nada a ver com campanha, mas disse que não era locação, e a gente conseguiu fazer essa defesa. Então, para esse público, daquele cara que tem um amigo, no meu curso vai ter todos os modelos de contrato, toda a planilha, o checklist, do que ele tem que conferir em cada passo. Muitos advogados, o contador não faz as coisas de forma correta e o advogado tem que fazer a defesa. E eles não entendem, né? Alguns não entendem muito de prestação de conta. Eu trabalho em parceria com diversos advogados, eles me ligam, Wanda, né? Isso aqui é da sua parte, a prestação de conta. Daí Sim. a gente conversa sobre isso. E o administrador financeiro de campanha também, porque o candidato ele deve ter um administrador financeiro. E aí, onde que tem acesso a esse curso? Está na nossa página da Paiva e Bianglo no Instagram. Paiva e Bianglo Contadores. Então, está lá no nosso. Eu vou te passar o link para você divulgar aí na sua página. Importantíssimo isso aí. Isso pra aí gente é de utilidade mesmo. Está fazendo esses Porque detalhes. muita gente desconhece as mudanças, né? E cada eleição vem uma nova mudança. Por exemplo, agora, na última eleição, nós fomos surpreendidos aí na parceria de candidatos que se declararam pardos ou negros, receberam verba de homem negro, e era deputado federal, fez parceria com o deputado estadual e passou dinheiro para ele. O TRE falou, não, peraí, não pode. Então, estava pedindo a devolução, mas daí, como a lei diz que a gente tem que provar o benefício para a candidatura, o candidato a estadual era eleito, o federal também, mostramos lá todos os municípios, quantos votos um tirou, que o outro também tirou voto daquele município, e conseguimos, com fotos, com vídeos deles dois juntos, provar que teve parceria. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter na hora de fazer. Então, isso foi da última eleição para cá, nas outras não tinha. E na convenção, Wanda? Porque nós estamos chegando, a convenção é que mês? A convenção, ela é de 20 de julho a 5 de agosto, né? E o que pode e o que não pode? E antes da convenção, voltando lá, até quando o candidato tem que se filiar? Porque você tem um prazo que você tem que se filiar a um partido. 6 meses antes da eleição. Então, 6 meses antes da convenção. Dia 6 de abril. E a convenção será do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. De julho, do fim de julho ao início de agosto. Ao início de agosto tem que ser. E o que pode e o que não pode na convenção? Então, primeira coisa que nós temos que ver é que a convenção ele é um evento partidário. Então, muita gente me pergunta, quem paga a conta da convenção? É o partido, o evento é partidário. Então, a gente vê que muitas convenções, principalmente município pequeno, tem lá as convenções e eles simplesmente não aparecem em lugar nenhum, né? Então, os candidatos têm que estar atentos. Quem vai pagar, se a convenção tiver uma estrutura, tiver palco, som, tiver material, o candidato, ele pode até fazer o material dele, né? Pode fazer uma camiseta, desde que a camiseta esteja escrito convenção partidária. Agora, o que não pode é você ter 500 filiados no seu partido e fazer 1000 camisetas. Porque se é um evento para filiado, como é que você vai estar fazendo 1000 camisetas se você só tem 500 filiados? Pode ter alimentação para quem? Para os filiados. Então, você tem que estar atento ao que você pode fazer, né? Sempre pode ter a camiseta, pode ter o material, não pode ter o número do candidato neste momento ainda, porque é o dia que ele vai registrar o número. Você define o número na convenção, então no seu material de convenção você não pode ter. E que todo material fique muito claro que é convenção partidária. Por quê? Você não pode usar esse material depois, porque depois, na campanha, tem que ter o CNPJ da campanha, e nesse momento você não tem. Então, fazer convenção tem que ser em lugar fechado. Não pode fazer convenção na rua. Né? Antigamente a gente via fazer. César Maia, é fechado ou é aberto? Tem grade? É aberto. Você tem que fazer. Mesmo tendo Vocês lembram que quando tinha aquelas grandes espaço cultural, o espaço cultural tinha um fechamento? Sim, claro. É um fechamento. E outra coisa importante é que você não pode usar espaços públicos em campanha, só em convenção. Em convenção, o órgão público, inclusive, não pode pagar
não pode cobrar nada, né? Você vai lá, faz o requerimento. Então, é importante aí, porque o órgão vai conceder ao partido por ordem de protocolo. Então, aquele que está interessado no espaço cultural já tem que correr lá, por exemplo, em Palmas, e protocolar o seu ofício. Eu quero espaço cultural para realizar a minha convenção dia 5 de agosto, porque o povo gosta do último dia, né? Sim. Então, o primeiro que fazer o pedido tem a preferência. Tem a Primeiro preferência. que protocolar o ofício oficialmente. Realmente é quem vai receber a preferência. E explica uma coisa pra gente que assim não está claro, que o teto de gasto de prefeito, candidato a prefeito de Palmas, é maior do que o candidato à última eleição de governo. E maior do que a cidade de Araguaína e Gurupi, que eu estou citando as maiores cidades. E Gurupi, que é menor que Araguaína, tem um teto de gastos maior do que Araguaína. Como é que faz? Como é que é isso? Explica pra gente. Palmas é uma média de 11 milhões aí, Tá estimado de 11 milhões e pouco para candidato a prefeito. Gurupi... Acho que 3 milhões. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Está estimado em 3 milhões. Gurupi estimado em 3 milhões, Araguaína 1 milhão. E aí? Então, deixa eu te explicar como é que funciona o teto. Isso para prefeito, ainda tem a estimativa de vereador. Então, até 2012, até 2014 nós não tínhamos teto de gasto. Como é que funcionava o teto? O partido ia lá na convenção e dizia: vamos gastar, no máximo, tanto para prefeito, tanto para vereador. O partido dizia. O que se fazia? Colocava um valor que nunca seria atingido, porque daí você não corria risco, porque você não podia ultrapassar aquilo. Então, nós temos campanhas aí, a governadora, que a gente botava 100 milhões. Ia gastar? Não. Mesmo que não fosse gastar. Mesmo que não fosse gastar, porque daí a gente sabia que nunca ia, porque a penalidade só vinha por extrapolar o teto. Sim. Então, o partido botava qualquer valor. Quando chegou na eleição de 16, né, em 2015, a lei mudou e disse assim: vai ter estabelecido um teto. Mas, até que se vote a lei, que até hoje não foi votada, o teto para prefeito será o maior gasto da eleição de 2012. Então, vai lá no município e veja. Não importa se o candidato perdeu ou ganhou. Qual foi o maior gasto? Pegava aquele gasto e falava assim: então, na eleição de 2016, será 70% do valor gasto em 2012, corrigido pelo IPCA. Então, em Palmas, por exemplo, o maior gasto, na época, tinha sido o deputado Marcelo Leles. E ele tinha feito dele tudo direitinho, oficial, tal. Então, ele tinha gasto um valor lá, acho que foi 6 milhões e pouco. Fizeram 70%, corrigiu. Araguaína, o gasto do candidato era menor. Então, ele ficou com um teto menor. E esses valores só têm sido corrigidos. Então, em 20, então está baseado em 2016 e vai corrigindo. Em 2016, baseou em 2012, corrigiu. Agora, 2020 corrigiu e agora vai corrigir de novo. Então, é de 2012. É 2012 a base. Então, nós vemos, assim, distorções. Por exemplo, em Gurupi, o candidato a vereador, o teto de vereador na última eleição, acho que foi 69 mil. Né? E o de prefeito foi 2 milhões e tanto, estimado aí para a próxima 3 milhões. Em Araguaína, o gasto de vereador é quase igual ao de Palmas. Não, é quase igual ao de Palmas, não. É maior. É bem maior, é 200 e poucos mil. Quer dizer, é desproporcional a uma campanha de prefeito. Né? Você pode gastar 1 milhão para prefeito e 200 e poucos mil para vereador. 348 então, Araguaína, que está estimado. Gurupi, 88.800. Você vê. E Palmas, 1 milhão e 200, estimativa. Estimativa. Essa estimativa eu fiz assim, peguei na última eleição, joguei o IPCA até agora, então, mas é o uma IPCA até agora. loucura essa campanha de vereador em Palmas. Então, o que é importante? É quase o mesmo teto que foi de deputado estadual a última. Né? Então, o que tem? Mas assim, nós temos diversos casos. São Paulo,
o candidato a prefeito pode gastar o dobro que o candidato a governador. Então, assim, nós temos aí várias capitais, porque o teto de governador foi feito com base no número de eleitores do Estado. A última de governador era 6 milhões, a de Palmas, 11 milhões e 200, a estimativa. Porque foi 8 e pouco na anterior. Então, e aí, Wanda, nessa prestação de contas, por exemplo, vamos colocar aqui um que tem um teto maior, Palmas. Tem o limite de contratação de pessoas, sim, porque limitam as coisas. Por exemplo, uma campanha estadual, 20 pessoas para o estado inteiro? Tem 139 municípios? Como é que é? A conta não fecha. E aí, vai ser melhor assim, mais organizado? Não, o limite de contratação de pessoas, ele é por base de número de eleitores. Então, é o seguinte, municípios que têm até 30 mil eleitores é 1% do número de eleitores. Passou de 1.000 eleitores, é 300 pessoas, porque 1% de 30 mil é 300. E o que passar disso é uma pessoa a cada 1.000 eleitores. Então, se você pega uma cidade que tem 200, e acho que Palmas deve estar com 212 mil eleitores. Então, ela vai ter 30 mil, vai ser 300 pessoas. Sobrou quanto? 180 mil. Então, vai ter mais 180 mil, uma pessoa a cada 1.000, mais 180 pessoas. Então, e para vereador é 50% desse valor, com detalhe, né? Palmas, Gurupi, Araguaína, acho que Porto acho que não para isso. Municípios que 50% de vereador é mais do que 80% do deputado estadual, é limitado a 80% do deputado estadual. Né? Um candidato a vereador de Palmas, se você for pegar a conta, ele teria direito aí a 200 e pouco, mas vai ser só 50%, vai ser limitado a 80% do que foi o 164. Então, 80% de 200, por exemplo. De 164, que foi na última eleição de deputado estadual. Então, a gente tem que estar bem atento, porque tem esses limites. Daí você tem o limite de contratação de locação de veículos. Porque as pessoas fazem muita, assim, contrata o veículo. Na verdade, está querendo, o veículo às vezes nem vai trabalhar na campanha. Outra coisa que está se controlando agora, em campanha... Mas o negócio é que, geralmente, o que o TRE estipula não se faz uma campanha. Essa é a realidade. Infelizmente. Cadê? O povo quer transparência mesmo? Complicado. Então, você tem 20% para alocação de veículos, você tem 10% no máximo para despesa de alimentação em campanha. Que é para pagar alimentação de quem? De quem trabalha na campanha, porque você não pode dar alimentação para eleitor. Por exemplo, você tem as equipes que viajam aos municípios. Isso. Então, você tem 10% de gasto. Uma coisa que eu achei muito interessante na campanha passada, os candidatos a vereador reclamam demais, mas para os deputados acharam ótimo, porque a despesa de alimentação, hospedagem e veículo, né? O veículo é gasto eleitoral, mas o combustível do veículo e o motorista do candidato não é mais gasto de campanha. Porque você lembra, o trabalho que dava, você ia viajar para Araguaína para fazer um comício, tinha que pegar nota de comida lá, tinha que pegar nota de combustível, tinha que pegar nota do hotel que você ficou. Então, para governador, para senador, para deputado que roda o estado todo, era dificílimo. Muito. Inclusive, tem muitos restaurantes e hotéis que não tem nem nota. Então era uma dificuldade. Então, isso acabou. Ele não é gasto de campanha. Você nem pode mais pagar com recurso da campanha. Uai, como é que faz? É gasto pessoal seu. E aí você pega o gasto pessoal e aí? Então, você viaja para fazer campanha em Araguaína, você paga com o seu cartão, é gasto seu, não é mais gasto da campanha. Como se não existisse. Não tem problema, Porque esse negócio é o que eu falo. É porque é considerado gasto pessoal. Então, agora, os vereadores reclamam muito, porque, principalmente aqueles candidatos que não têm muito recurso, que dependeria Mas não é o dessa correto. verba, você tem que fazer o que é correto. Se a pessoa viajou, você tem que ter o direito. Que dependeria dessa verba. É por isso que eu falo, a conta não fecha. Ele não pode usar o carro que ele usa,
que o candidato usa não pode ser abastecido com recurso da campanha. Ele tem que abastecer com recurso próprio. Então, nós vamos ter casos aí... Então pronto. Então, posso usar o recurso próprio. Então, Exato. se eu tiver os carros lá, eu posso abastecer o tanto que eu quiser. O seu carro. Só o meu? Só o que você usa. E o pessoal que está trabalhando para mim? Daí eles vão abastecer pela campanha. Entendeu? É só o carro pessoal do candidato. Mas aí, o carro que ele vai abastecer tem que ser contratado pela campanha ou Isso, não? pode ser contratado ou cedido para a campanha. Mas tem que ser cedido oficialmente, documentalmente? Documentalmente. Então, qualquer carro que abastecer tem que ser documentalmente. Tem que ser documentalmente. Ele tem que estar na campanha oficialmente. Oficialmente. Hoje, a gente tem que entregar um controle de combustível. Se eu tenho uma nota do posto lá com 1.000 litros de gasolina, eu tenho que dizer qual carro abasteceu, qual o vínculo desse carro com a campanha, quantos litros aquele carro abasteceu. O controle de combustível se tornou item obrigatório. Certo. E vai ser complicado. Por isso que nós temos muitas normas, né? Então, eu sempre digo Pois o seguinte... tem muitas normas que não condiz com a realidade, porque em campanha os carros têm que rodar. Por exemplo, não é o caso, não é um caso de estadual, mas, por exemplo, na municipal os carros rodam a cidade. E em campanha você vai para uma reunião, é combustível. Então, o carro do candidato pode rodar à vontade, ele abastece o cartão dele, não tem problema. Só que o candidato ele não anda só, ele anda com a equipe de comunicação. Agora os carros ele da tem a equipe do pessoal que trabalha na campanha. E eu sempre aconselho os candidatos que são meus clientes a fazer o seguinte: você vai lá, faz um contrato com o posto. Quando é um candidato mais conhecido, conhece o cara do posto, o cara fala assim, não, semanalmente eu vou te emitir a nota, você paga. Quando não é, o que o candidato faz? Vai lá, faz o contrato com o posto, fala, não, eu vou te pagar aqui 1.000 litros e vou abastecendo durante a semana com a requisição. E eles dão a requisição e você vai abastecendo os carros da campanha. Mas você tem que ter o controle, dizer, foi esse carro que abasteceu nessa data, esse valor, porque a gente entrega o controle semanal. Né? Complicado. Mas vamos lá, né? A realidade. É a nossa realidade. Eu digo o seguinte, a gente estuda muito a norma, orienta os candidatos. Né? Eu, para os meus candidatos, eu entrego cartilha, eu faço palestra, eu fico no pé todo dia, porque nós temos também um relatório financeiro, quer dizer, você fez uma doação, para receber uma doação de dinheiro na campanha, você tem 72 horas para informar o TRE. E doação, você pode receber? De pessoas físicas. Você não pode receber de empresas. Mas pessoa física pode doar até 10% da renda dela do ano anterior à campanha. O que está muito na moda, né? No Tocantins ainda não pegou, é a tal da vaquinha. Essa aí que está na ponta da língua para perguntar. E a tal da vaquinha virtual funciona? A vaquinha funciona. A partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos já podem começar com as vaquinhas. Mas de que forma funciona? Ele vai no site do TSE, tem uma lista de empresas que você pode fazer vaquinha para campanha. Só aquelas credenciadas. Daí você diz lá, eu sou Luana Ribeiro, meu CPF é tal e eu sou pré-candidata, faz o contrato com essa empresa de vaquinha e você começa a divulgar a sua vaquinha. Todo o dinheiro que entrar vai ficar bloqueado. Você não pode usar na sua pré-campanha. Ele fica bloqueado até quando? Até o registro da sua candidatura. Então, cuidado, pessoal. Não vai fazer a vaquinha e dizer assim, não, eu vou botar no nome da minha mãe aqui a vaquinha, mas depois eu que sou a candidata, porque não pode. Se você não apresentar o seu registro de candidatura, automaticamente esse dinheiro vai ser devolvido para todo mundo que doou. Então, pode falar quais são as empresas ou não? Não, é uma lista enorme. Tem várias empresas. Mas são essas empresas tipo essas redes sociais? Não, é empresa especializada em vaquinha mesmo. Eles têm o controle financeiro. Por quê? Eles têm que emitir um recibo para cada pessoa, eles têm que informar o TSE quando entra o dinheiro, eles têm que informar o TSE. Então, eles têm normas. Então, eles têm várias empresas aí especializadas nisso, tem uma lista grande. Então, você vai lá, escolhe a que você acha melhor e faz o contrato com essa empresa. Inclusive, é uma forma até de você divulgar a sua pré-candidatura. Você lança uma vaquinha, você vai ficar pedindo dinheiro nas redes, então você vai divulgando a sua
pré-candidatura divulgando a sua vaquinha eletrônica. Isso é muito Agora, interessante. se o candidato ele está fazendo a vaquinha lá para ele ser candidato e não for, não dá para mandar para o partido, não, só candidato que pode fazer vaquinha. Partido não pode. Partido só pode fazer arrecadação eletrônica para campanha, na conta de campanha, né? E não vaquinha eletrônica. Então, o candidato, ele desistiu, volta, não pode passar para outro, não pode passar para ninguém, volta para quem doou, né? Então, a vaquinha é muito usada em alguns estados, né? Aqui no Tocantins, eu não vejo muita gente fazendo vaquinha. Eu acho que o único que tentou foi o Marlon Reis, na campanha de 18, mas foi um fracasso a vaquinha dele. As pessoas aqui não têm o hábito de doar. Eu acho que as presidenciais que devem ter sido assim, bem generosas, né? Não, você tinha gente que fez doação de 10 centavos para a campanha do candidato a presidente. 10 centavos, só para dizer que doou. Então, assim, eu imagino o trabalho que deu, né? Porque depois tem que importar isso na prestação de conta, está o nome de cada um lá. Então, ficou enorme a lista de doador de R$1, de centavos. Interessante. E me fala, Wanda, o que você diria? Qual conselho você daria para os que serão candidatos? Primeiro, conheça uma norma, né? Tente, participe de palestra, curso, o que for. Isso é interessante, conheçam a norma. Por quê? Muita gente erra, não é porque é malandro, não. Erra por desconhecimento. Exatamente. Isso acontece. Demais, demais. Eu fico analisando, às vezes, campanha, conversando até com uma juíza eleitoral, uma ex-juíza eleitoral, ela falou para mim uma vez, gente, tem pessoas que eu fico com dó. Ela falou, porque eu olho aqui, falou, gente... Você vê que a pessoa não teve má fé. Não teve má fé nenhuma, mas fez errado. Segundo, contratem profissionais qualificados. Ou peça que eles se qualifiquem. Aqui no Tocantins, nós temos muitos profissionais qualificados nessa área? Não são muitos, mas temos bastante gente qualificada. Que dá para atender. Que dá para atender. Nós temos gente... Assim, alguns trabalham com mais candidatos, outros com menos, às vezes trabalham só com a campanha de prefeito. Agora, aos profissionais se qualifiquem. Não coloque o seu cliente em risco. Porque, assim, eu vejo um candidato que está respondendo aí porque contratou uma amiga... Você fala uma coisa muito importante. A responsabilidade dos profissionais, não é só do candidato, mas dos profissionais, né? Isso. Que prestam serviço. Eu falo assim, olha, o candidato ele tem direito a um administrador financeiro de campanha. É obrigado? Não. A legislação não obriga. Eu já tive uma candidata a deputada que ela respondeu para mim, eu faço minha administração financeira de campanha, não vou pôr ninguém, que eu não confio. Eu falei, tudo bem, a senhora vai dar sua senha para alguém, então, do banco. Porque como é que a senhora vai estar pedindo voto e controlando sua conta bancária? Tem que ser condição? Ninja. Tem que ser né? ninja. Ou faz campanha ou controla a conta. Imagine você ter o prazo de 72 horas. Cada um no seu ofício, né? Exatamente. Então, coloque um administrador financeiro, uma pessoa que seja da sua confiança, porque ele vai assinar por você. A dívida que ele assumir está assumida, né? Ele vai assinar todos os contratos. Tem que ser uma pessoa da sua confiança, qualificada, porque é seu CNPJ que está lá, né? Exato. Porque no caso de campanha é registro de CNPJ. Mas que seja qualificada. Não adianta você pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Às vezes, teve uma campanha... O senador Eduardo Gomes, na campanha passada, falou assim, não, meu administrador financeiro não entende muito, mas você que vai fazer, ele só vai fazer o que você falava. Então, tudo que ele ia assinar, ele passava lá. Isso aqui eu posso assinar? Ele só assinava depois que eu olhasse. Colocou uma pessoa que entende, né? Então, a pessoa tem que, a todo momento, né, estar atenta a tudo. Porque perdeu o prazo. Hoje, nós temos agora... Se você não colocar uma despesa na parcial e ela aparecer na final, se for acima de 10%, a conta é desaprovada. Né? Nós tivemos aí então, tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E atenção. E como é que são divididos esses gastos de campanha? Assim? Tem um percentual para cada coisa? Não, nós só temos percentual máximo para
locação de veículo e alimentação. E número de pessoas de contratação de militância. Uai, então temos. O resto, assim, eu não tenho um limite para gastar Por exemplo, marketing, com marketing, com gráfica. Não, isso é livre. Com isso, mídias sociais. Não, isso é estratégia do candidato. E, por exemplo, eu contrato, ao invés de eu contratar uma equipe para fazer as mídias sociais, a comunicação, eu posso contratar uma empresa? Sim. O mais normal é contratar uma empresa. Tá, e aí essa empresa ela pode contratar quantas pessoas ela quiser. Eu vou pagar pela empresa. Pela empresa, pelo serviço. Importante que a questão de mídias sociais, o impulsionamento não pode ser contratado com a empresa, só diretamente com o provedor, com o Facebook, com o Google. Pelo CNPJ do candidato. Do candidato. Então, tem que ficar muito atento, porque às vezes o candidato vai lá e contrata um monte de impulsionamento, não faz todos os impulsionamentos, aí sobra um valor. Tem um candidato cliente meu que sobrou R$5.000, botou dinheiro demais para contratar, não fez impulsionamento, sobrou 5 mil. O que acontece? No final, isso é sobra de campanha. Você tem que devolver esse dinheiro para o TSE. Se for recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, você faz a guia de recolhimento e recolhe para a União. Se for dinheiro do fundo partidário, você tem que depositar na conta do partido, mesmo que você pague o valor que sobrou sem usar no Facebook. Entendi. Só para tirar uma dúvida, por exemplo, se eu contratar uma empresa de publicidade e ela quiser contratar uma equipe de jovens, ela pode contratar quantos que ela quiser? Só para trabalhar na publicidade, para distribuir material não pode, porque isso é militância. Tudo que for então propaganda tem as regras. Tudo que for propaganda de rua, como eu tenho um limite de contratação de militância. Por exemplo, na campanha passada, teve um candidato cliente meu que falou assim, não, eu quero contratar uma empresa tal para distribuir material na rua, porque eu acho mais eficiente e tal. Beleza. A empresa teve que dizer quem é a relação dos subcontratados dele. Da lista, dizer assim, olha, eu vou contratar aqui 60 pessoas. E aí entra na sua relação de contratados da campanha? Daí, essas 60 pessoas, se você pode contratar 100 militantes, 60 já vai ser por essa empresa. Então, Entendi. Só sobrou 40. Então, todos esses detalhes, às vezes a pessoa não tem conhecimento. E daí não orienta o candidato direito, daí não orienta o candidato, não faz correto. O outro fator importante é a dívida de campanha. Sim. Você não pode deixar dívida. Se você for deixar uma dívida, quem tem que assumir é o seu partido. Mas o partido, você fala, não, mas eu sou presidente da municipal, não tem problema. Então eu vou fazer a dívida e vou deixar para o meu partido. Tem que ter anuência do credor, mas tem que ter autorização da nacional do partido. Agora, então a nacional tem que autorizar a o gasto. municipal a assumir uma dívida de campanha de um candidato. E eu tenho visto uma grande dificuldade da nacional de autorizar esses gastos. Inclusive, candidato eleito, eu já vi a nacional não querer autorizar. Só autorizou porque o presidente estadual insistiu demais. Daí falou, não, inclusive... E se não autorizar, a pessoa fica inelegível? A pessoa vai ter as contas não prestadas, vai ter as contas rejeitadas, né, desaprovadas, e dependendo do volume, né, eles vão pedir para devolver aquele dinheiro ainda para a nacional. É isso aí, são muitas informações, então para você que tem interesse em ingressar na política, ainda dá tempo de escolher um partido, de se filiar. E aí estamos num período já de ano de eleição, de pré-campanha, e o ideal é fazer as coisas corretas. Wanda, muito obrigada por ter vindo aqui e disponibilizado o seu tempo com o seu conhecimento para prestar esclarecimentos e informações, porque política não é um assunto que agrada a todo mundo, mas é um assunto que está diretamente ligado na vida das pessoas. Às vezes as pessoas nem imaginam, mas, por exemplo, você vai comprar um pãozinho, o imposto passa pela política, a tributação que a gente paga no dia a dia paga pela política. Se você não tem uma vaga numa escola municipal, numa creche, num CEMEI, passa pela política. Então, é um assunto extremamente importante e que afeta diretamente ou indiretamente a vida das pessoas, queiram elas ou não queiram elas. Então, é muito bom a gente estar informado, antenado. Wanda, muito obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso estar com você. Luana, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui divulgando aí
o meu trabalho, informando as pessoas. Dizer que sempre estou à disposição, né, para aquelas pessoas que quiserem tirar dúvida. Eu sempre dou palestra para os partidos políticos também, mas lançamos esse curso aí, que está aí nas nossas redes sociais. Vou passar o link para a Luana botar nas redes dela também, para mim. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, viu, gente? Foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada e até a próxima. Beijo grande!